Luísa. Agora, Pedro, tem algumas... a nossa audiência que está perguntando, eu vou até pedir desculpas porque eu não guardei todos os nomes. Tem bastante gente falando sobre a educação dos militares, né? Porque como você fez aí na sua linha do tempo, desde 1889 a gente vem sofrendo golpes à democracia por parte dos militares. Isso aparentemente não mudou, né? Pelo que a gente está vendo nas investigações. Aliás, só para reforçar seu argumento, são mais de 200 páginas esse inquérito que a gente está usando como base para trazer todas essas informações aqui hoje no Central Meio. E é isso, são informações com print, com áudio, com toda a conversa que estava envolvida ali. Quando se fala em reunião, a Flávia mencionou na linha do tempo dela também, que o Mário diz que o Bolsonaro aceitou a assessoria deles e tem até o cuidado na investigação de ver quando é que os dois estiveram juntos. E ele faz uma visita ao Bolsonaro na véspera dessa mensagem em que ele diz que o presidente aceitou a assessoria. Então, isso está tudo muito, muito bem documentado. E aí as pessoas estão perguntando aqui sobre a educação dos militares, né? Por que eles são... tantas vezes educados, ou se são tantas vezes educados, para ter esse pensamento em relação à democracia, em relação ao poder que o Exército tem sobre a democracia, né? De onde vem isso? Como é que essa formação acontece? Quer falar, Tanguy? Quero. Não, porque essa questão da formação é algo importante. Os militares, e aí na linha do tempo que o Pedro fez, eu acho que fica bastante claro, eles, de fato, eles se consideram os donos da República porque foram eles que criaram a República. Então, eles se colocam, de fato, como os guardiões da República. Não é só no Brasil que isso acontece, vários outros países a gente vê fenômenos similares. Na Turquia, você pega o Egito, tem diversos países que têm uma estrutura mais ou menos parecida, em que a democracia ela pode até existir, mas por períodos limitados e sempre de maneira tutelada, muitas vezes, inclusive, com aquela ideia de vocês votaram, mas vocês votaram errado, a gente vai ter que rever a decisão. E ao longo desse período, então, os militares eles se veem numa posição muito única e até meio solitária, que é de ser os grandes mediadores. Isso acaba criando dentro das forças militares uma ideia também de um corporativismo muito importante. Então, o poder moderador, né, que eles dizem. É o poder moderador e eles têm que se defender como poder moderador. O fato de você ter tido um Bolsonaro eleito foi, naquele momento, né, em 2018, uma prova de que havia possibilidade de você juntar esse poder moderador com a democracia e que, a partir do momento em que o Bolsonaro se torna presidente, eles precisam defender os seus próprios interesses. Então, inclusive com a ideia de que você pode ultrapassar determinadas barreiras, determinados limites, determinadas balizas que a democracia impõe, porque os militares eles têm o dever de defender a democracia. Quando você incute nessas fileiras a ideia de que o PT, a esquerda, o Lula, ou quem quer que seja, a Dilma, é uma ameaça à democracia, isso permite, isso dá autorização que você ultrapasse todas as barreiras. Pedro? Eu acho que tem um ponto que o Tanguy mencionou na primeira resposta dele, que é um ponto-chave também, que é o seguinte: a gente teve esse ponto aí, essa leitura Sérgio Buarque da alma brasileira, de que a gente apazigua, a gente pactua, e nisso a gente realmente é muito diferente da América Espanhola. E a gente faz isso mesmo, tá, Luísa? Tem duas figuras no período da ditadura militar, que são duas figuras muito importantes, que é o general Geisel e o Golbery. O general Golbery e o general Geisel, que são os dois grandes intelectuais, por assim dizer, do período da ditadura militar. Eles, até por conta da sua habilidade, eles percebem, em meados dos anos 70, que a ditadura em algum momento vai acabar. Porque está se criando, o processo inflacionário está crescendo. O período de crescimento grande do início dos anos 70, forçado com muito gasto público e com endividamento, com contrair muita dívida externa, vai ferrar. Entra a crise do petróleo, eles percebem que há um limite para eles manterem aquele regime, que tem uma hora aqui. A economia vai ficar tão ruim que a sociedade vai querer o fim daquele troço. Então eles decidem antecipar
a organização da abertura política para depois fazer uma transferência para o poder civil. Salvar a própria pele, né? Hã? E salvar a própria pele, né? Porque nessa transferência Exatamente. entrou aí... Muitas vezes as pessoas perguntam, por que houve anistia nos anos 70? Por isso. Houve anistia porque os generais inteligentes eram os caras que estavam no governo, não era linha dura, e eles perceberam que se eles começassem a organizar a abertura de uma posição de poder, eles iam conseguir produzir uma anistia que não liberava só quem tinha sido perseguido politicamente, liberava eles também da quantidade imensa de crimes bárbaros pelas quais eles eram responsáveis, jogar gente de avião para dentro do mar, desaparecer com gente que não acaba mais, tortura, exílio, enfim. Nós temos um exército que, no porão, é bárbaro, é desumano. A gente está falando de barbárie. Se você me permite, Pedro. Por favor. Corrupção também, né? Corrupção, Nossa, que é uma coisa que muita. é muito dita, que na época da ditadura não tinha, profundamente corrupto, não se sabia porque não era investigado. Exatamente. O motivo pelo qual a gente sabe que a democracia é corrupta é porque na democracia se investiga. E se investiga com transparência. Então a gente sabe de governo petista que foi corrupto, a gente sabe de casos no governo Fernando Henrique de corrupção. A gente conhece episódios de corrupção em todos os governos da democracia. A gente nunca investigou como que a Angra dos Reis foi feita, a gente nunca investigou como que a Transamazônica foi feita, a gente nunca investigou como Itaipu foi feita, a gente nunca como foi a Ponte Rio-Niterói feita. A quantidade de obra grande que a ditadura fez, aquilo é um mar de corrupção. Mas o ponto é, parte dessa transição negociada da anistia envolveu uma coisa que é os militares se viraram e falaram: da nossa educação cuidamos nós. E mesmo nessa transição agora do governo Lula, mesmo nesse processo, foi um processo que o Lula pegou a presidência tendo que botar um negociador do Exército, com o Exército no Ministério da Defesa, porque tinha uma quantidade imensa de golpistas dentro do Exército brasileiro. Se por um acaso a maioria dos generais da alta cúpula, dos 14 generais que estavam no alto comando do Exército, haviam tomado a decisão de não dar o golpe, isso não quer dizer que fossem todos. Isso não quer dizer que o contágio golpista não esteja em uma parte imensa, e a gente não sabe muito a conta dos oficiais superiores, né, que são majores, tenentes, coronéis e coronéis. Então, a gente tem um problema ali. A gente tem que entrar na educação de militar, sim. Entendeu? O poder civil tem que decidir como que se educa militar. Mas hoje a turma vai para Agulhas Negras aprender que o golpe de 64 aconteceu para salvar a democracia, que é uma das coisas mais absurdas que você pode falar. Não, a gente vai parar de eleger presidente da República, a gente vai depor o presidente eleito, porque João Goulart recebeu votos, concretamente, não só porque qualquer vice-presidente recebe votos, que são os votos da chapa do presidente, como na época as eleições eram separadas. Você escolhia quem era o candidato a vice-presidente e você escolhia. Quer dizer, João Goulart teve votos. Luísa, foi um governo desastroso, tão ruim quanto o governo Dilma. Entendeu? Foi um governo inepto, incompetente. Diga, Flávia, você ia dizer. Desculpa, vou só puxar um pouco a palavra, porque eu me lembrei, ouvindo vocês, a gente fez uma entrevista com o professor Carlos Fico no aniversário do golpe de 64, e ele falou uma coisa sobre a formação dos militares, que eu acho que vale eu trazer aqui para essa conversa. Eu questionei um pouco sobre como... Foi exclusiva para assinantes premium, viu? Então, aproveitando, assine. Eu perguntei um pouco sobre como mudar essa mentalidade, se seria por meio da formação, de uma educação específica, de professores que trouxessem um pouco mais a visão da sociedade civil para dentro da academia militar. E ele apontou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ele falou assim, olha, não se trata da educação formal militar só, trata-se de uma cultura militar. Os militares vivem numa bolha muito peculiar, pelo fato de que eles são transferidos para subir na carreira com muita frequência, suas famílias convivem praticamente só entre si e conversam somente entre si,
e advogam corporativamente porque criam esses laços profundos sociais, afetivos e culturais. Então, mesmo pensando no ex-presidente Jair Bolsonaro, que até 2010 tinha uma agenda política praticamente exclusiva voltada para essa família militar, eles se referem assim uns aos outros comumente, né, e pensam muito organicamente parecido. Então o professor Fico fala um pouco disso, fala, não adianta eu trazer um professor com uma cabeça, olha, não foi golpe, 64 foi golpe sim, né, falando pró-democracia e tal, se a vida deles, cultural e social, e a visão de mundo deles é tão particular. Aí eu perguntei, tá, ok, mas então qual é a saída, né? Qual o caminho para trazer os militares para uma visão de mundo mais parecida com a nossa, pró-democracia? E ele falou da pedagogia da punição. E por isso que o dia de hoje também é tão importante. Porque ele falou assim, olha, inclusive seria muito importante que a própria justiça militar punisse os militares golpistas, porque a gente fica falando, é golpista, eles não se importam com textos e tal. Eles se importam, tanto que eles tentam adaptar regimentos internos, a própria Constituição Federal, eles tentam impor uma interpretação que não se sustenta do artigo 142 e tal, porque justamente eles gostariam de fazer tudo de acordo com a letra da lei, né? É assim que eles enxergam o mundo, é por meio de códigos. É que, claro que eles forçam a barra para a interpretação desses códigos para a visão de mundo que eles querem implementar, impor. Mas o professor Fico fez essa defesa nessa entrevista, que eu achei muito, muito importante, de como se a justiça militar punisse os generais, os militares golpistas, isso teria um impacto psicológico na vida desses militares, porque eles se importam muito com o julgamento moral que o Superior Tribunal Militar impõe. Tem uma coisa que vai além da letra da lei, que enfim, a gente pode discutir até se isso é justiça, se dá para chamar isso de justiça, mas que vem com uma conotação muito forte de humilhação mesmo, da pessoa perder a dignidade de ser um militar digno desse nome, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, até vinculando com a tua fala inicial, Pedro, histórica, de punir militares que aderem a golpe, que promovem golpe de Estado, e que isso pode ter mais valor pedagógico do que a educação nos quartéis. Flávia, eu concordo inteiramente com você. Eu só queria encerrar uma coisa que acabou que meu raciocínio ficou pela metade, porque eu estava metendo o pau no governo João Goulart, que foi um governo, do ponto de vista da economia, desastroso, mas, de novo, não importa, a eleição presidencial era em 1965, provavelmente ou Carlos Lacerda ou Juscelino Kubitschek iam vencer naquele pleito, mas que seguisse o curso da história, né? Luísa, você ia falar. Na verdade, eu ia jogar para vocês para saber se esse ponto histórico, né, se esse acontecimento de hoje pode ser um gancho para que a gente comece a olhar para essa educação, nem que seja começando pelo Tribunal Militar, como a Flávia disse, mas para haver algum tipo de reforma, alguma mudança, alguma transformação, porque me parece que do jeito que tá bem errado, e se a gente continuar assim, daqui a 30 anos a gente vai ter outro central meio desse para discutir o outro golpe. Então, o que você acha, Tanguy? Eu quero pegar um gancho do que a Flávia falou sobre a questão dessa vergonha, né? dessa humilhação pela qual os militares que são punidos pelo Superior Tribunal Militar, principalmente, vão passar. Um valor que é crucial, indispensável em qualquer exército é a questão da disciplina. Né? A disciplina militar é algo que é muito valorizado. Então, há uma série de valores que mobilizam os militares, a questão da honra militar, a questão do companheirismo, a questão de você ter esse espírito de corpo, mas você seguir diretrizes é algo crucial também. Então, algo que é fundamental é que muito dificilmente vai
vai haver, essa é a maneira pela qual eu vejo, uma capacidade de você disciplinar o corpo de militares a partir de um poder exclusivamente civil. Há que se criar dentro das Forças Armadas também a construção de lideranças que valorizem o elemento democrático. Os civis eles têm que dar as diretrizes, mas a interlocução dentro do Exército me parece que, pelo menos no primeiro momento, ela é inevitável. Tem que ser construída uma alternativa. E aí, sem medo de cortar na carne, né? Há militares que não aderem a isso, não podem estar em posições de comando, não podem estar em posições em nível ministerial, não podem ter qualquer tipo de participação, e são civis que têm que estabelecer esse direcionamento.